Ser chamado por Deus não quer dizer que tem que ser do seu jeito. Ele nos chama a qualquer hora. Só temos que obedecer quando Ele nos chamar. Nós só temos que obedecer. Não importa a hora. Não importa a razão do porquê Ele chamou. Não importa o lugar que Ele te chamou. Se Ele te chamou, só obedeça. Quando João ouviu a voz do Senhor, ele estava onde? Lá em Pátimos, pensando que ninguém mais ia falar com ele. Aí o Senhor vem e fala: João, olha, você está aqui cativo, né? Ninguém consegue vir aqui te visitar. Eu vim te visitar e olha, eu vim te dar uma palavra e você vai dar essa palavra às 7 igrejas da Ásia. E João quis ver quem era que falava com ele. Quando João conseguiu virar e olhar, ele não aguentou. Caiu no chão. Pum. Porque ele viu o Senhor resplandecendo como o sol diante dele. Quando ele olha assim por baixo, bem por baixo mesmo, ele vê os pés reluziam como um latão reluzente. Aleluia! Quando ele olha, quando ele vê aquilo, ele diz: olha, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. João viu o Senhor lá em Pátimos. Não importa onde o Senhor vai te visitar, só obedeça a voz dele. Esse profeta, irmãos, ele ouviu a voz do Senhor. E ser chamado por Deus não quer dizer que tem que ser do seu jeito. Tem gente que determina o jeito. Deus, se o Senhor falar comigo, tá bem? Quando eu casar, eu tenho que casar primeiro, tá, Deus? Aí o Senhor fala comigo. Deus, fala comigo quando eu tiver a minha empresa, tá bem, Deus? Aí eu vou obedecer o Senhor, tá bem, Deus? Deus, olha, quando eu tiver meu carro, tá bom? Ou quando eu tiver meu montante de dinheiro que eu preciso para a minha faculdade, tá bem, Deus? Fala comigo. Aí o Senhor fala comigo desta maneira, tá bem, Deus? E Deus nem está te ouvindo, viu? Deus, Ele fala quando Ele precisa de alguém. Quando Ele vê o povo dEle precisando de uma voz, Deus vai te chamar. Eu não sei se é na madrugada lá que Ele vai te visitar. Eu não sei se é lá no seu trabalho, quando você estiver ali cumprindo o seu ofício. Eu não sei se é lá no meio da roça, lá no seu trabalho, viu, meu anjo? Eu não sei. Eu sei que Deus, Ele está chamando pessoas como chamou a esse profeta. Aleluia! Ezequiel estava de boa, ele era filho de sacerdote, mas ele estava de boa. Interessante que ele teve várias experiências com Deus, depois que Deus chamou. Às vezes tem pessoa que está sendo usado por Deus, e está pensando que Deus vai te usar só nisso. Não. Às vezes Deus está te usando para pregar, às vezes Deus está te usando para louvar, às vezes Deus está te usando para evangelizar, às vezes Deus está te usando para contribuir, às vezes Deus está te usando para falar a palavra, mas fica esperto, Ele, quando precisar de alguém, Ele vai vir atrás de nós. Nós só temos que obedecer. Aquele homem, antes de ser chamado definitivamente para o seu ministério, ele teve visões de Deus. Ele teve experiência, irmão. Vamos ver? Capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel. E aconteceu que no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estava eu no meio dos cativos. E ele estava no meio dos cativos, ele estava no meio dos presos, ele estava no meio do povo que estava escravo. Eu estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ele teve experiências com Deus antes de ser chamado. Paulo teve experiência com Deus antes de ser chamado, irmão? Não, nenhuma. E Paulo está indo eu acredito que ele estava de cavalo, não acredito que ele estava indo a pé para Damasco. E ele está indo, né? Para Damasco, e o Senhor
aparece na frente dele, ele, puf, no chão. E Deus fala com ele. Esse homem aqui, ele teve várias experiências com Deus. Paulo não. Então, Deus pode te chamar, mesmo você tendo experiência ou não. Mesmo você estando envolvido na obra dele ou não. Deus pode te chamar. Eu li um livro que um moço de 19 anos, ele estava terminando a faculdade, ele estava animado, estudando. E o pai dele era pastor, e o pai dele era louco que ele fosse envolvido na obra, e aquele menino nada de querer envolver-se na obra, até que Deus chegou nele e tocou no coração dele, para ir até as aldeias de índios canibais. E aqueles canibais, irmãos, eles comiam missionário assim de boa, de churrasquinho de missionário assim de boa. Os caras eram acostumados a matar gente e comer. E aquele menino chega no pai e diz, pai, Deus falou comigo. Ah, meu filho, Deus falou com você? Eu estou orando por você. E ele falou para mim largar minha faculdade. Ah, Deus falou para você largar a faculdade? E aí, o que mais? E ele me mandou lá para as ilhas canibais, o pai. Para onde, meu filho? Para as ilhas canibais. Para aqueles índios ferozes que estão comendo, matando missionários. Deus falou que tem uma obra comigo lá. E o pai ficou assim, com medo, né, de deixar o filho ir para lá e ser comido. Ele ficou com medo. Ah, filho, se Deus falou, então vamos orar e você vai. E ele orou. O que aconteceu? Aquele menino foi até a Cruz Vermelha e falou, olha, a única maneira de eu chegar naqueles índios canibais é através de vocês. E o pessoal falou, aí, você quer ir? Quero. Deus tem uma obra comigo lá. Então tudo bem. Nós vamos levar você, só que é o seguinte, nós passamos sobre a ilha deles e jogamos os remédios lá para eles, mas a gente não desce lá. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos parar 30 quilômetros antes, vamos deixar você lá, vamos sobrevoar, deixar o remédio e ir embora. Aquele povo lá é doido. Aí ele falou, não, tudo bem, pode me deixar. E eles pousaram, deixaram ele, jogaram o remédio e foram embora. E ele ficou, irmãos. E aquele missionário, Deus foi falando com ele. Falou, filho, propósito, ore e jejuem. Ore e jejuem. Ore e jejuem. E ele foi orando e jejuando. Aí chegou tantos dias, o Senhor falou, aproxima agora 3 quilômetros. Ele andou 3 quilômetros. Ore e jejuem, ore e jejuem, ore e jejuem. Mais 3 quilômetros. Ele foi aproximando. Só que quando ele estava se aproximando, os índios já sabiam que ele estava lá. E os índios já tinham cercado ele. Só que os índios, quando ia pegar, ele estava orando. E os índios não conseguiam aproximar dele. E ele orava e jejuava, e orava e jejuava, orava e jejuava. E os índios queriam pegar e não conseguia. E os índios pegou. Quando ele chegou 3 quilômetros da tribo, estava bem pertinho, ouvindo o barulho da tribo, ele falou, mas eu cheguei tão perto e eles não fizeram nada comigo. Será que eles não me acharam? E aí, o que aconteceu? De noite, Jesus dá um sonho para o chefe, para o cacique. E aquele homem acordou perturbado. E aí os índios chegaram e disseram, olha, chefe, nós temos um camarada aí que nós estamos querendo pegar ele, já tem dia e não estamos conseguindo pegar. E aí, como que é ele? Ele é assim, 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 assim. Pega ele, mas não mata. Traz para mim. E os índios foram, irmãos, e capturaram ele. Pegaram ele e agora estou morto, né? Me pegaram, estou morto. Só que quando os índios foram pegar ele estava orando e falando em línguas. E ele orou e começou a falar em línguas, e falando em línguas, e falando em línguas. E ele começou a falar a língua dos índios. E ele não sabia. E ele falando em línguas e falando na língua dos índios. E os índios prontos para pegar ele. E ele falando na língua daqueles índios. E ele falou assim, Deus, eu estou aqui como teu filho, Jesus Cristo. E eu estou disposto a dar a minha vida por eles. Eu estou disposto, Senhor. Eu saí da minha casa, eu deixei a minha faculdade.
e eu vim aqui e eu não me importo. Se eu morrer aqui, eu estou morrendo por eles, porque o meu coração está neles, e eu quero eles servindo ao Senhor. Aleluia! E aqueles índios chorando. Olha esse homem falando a nossa língua, como que esse homem está falando a nossa língua? Pegaram ele e levaram até o chefe. E o chefe falou assim, e no meio daqueles índios, irmãos, tinha um índio que tinha vivido entre os brancos. E aquele índio era o intérprete deles. E ali aquele índio chegou e disse, olha, o meu líder teve um sonho esta noite, que um homem branco descia do céu. Aleluia. Um homem branco descia do céu, e aquele homem branco que descia do céu, ele era a sua cara. E aquele homem branco que descia do céu colocava a mão nele, porque aquele índio, irmão, estava com um câncer, que estava, aliás, a mulher daquele índio estava morrendo com câncer, e aquele câncer não sarava. E ele disse, e esse homem branco que descia do céu colocou a mão na minha esposa, e a minha esposa foi curada. Então você é esse Deus que desceu do céu, e eu quero que você vá na minha mulher e ore pela minha mulher, e se a minha mulher for curada, eu e a minha tribo vamos servir o teu Deus. Aleluia! Pode falar para esse irmão do lado aí, obedeça quando Deus te mandar. Quando Deus te mandar, Ele vai na sua frente. Aleluia! E ele foi lá na mulher e pôs a mão naquele câncer e disse, câncer, vai embora. Eu te ordeno, na autoridade que há no nome poderoso de Jesus, desapareça. Quando tirou, aquele câncer estava um buraco assim, fechou um tanto assim. E ele pôs a mão de novo e disse, câncer, eu te dou uma ordem, vai embora, no nome poderoso de Jesus. Quando tirou, estava só uma pontinha assim. Quando ele pôs a mão, o câncer desapareceu. Aleluia! E aquele índio caiu de joelho no chão, o chefe, e disse, todos se ajoelhem, vamos servir ao Deus desse branco. Aleluia! E todos se ajoelharam. E todos se entregaram a Jesus Cristo.